Vamos então começar a nossa aula de hoje, nesse domingo, pessoal, maravilhoso, que como Rashi fala na Gemara, para que Hashem criou a noite? Ele criou para estudar a Torá, porque muitas vezes a gente tem que fazer nossos afazeres durante o dia, trabalho, correr atrás. Para que serve a noite? Família, estudar a Torá. E é isso aí, pessoal, vamos que vamos para essa aula maravilhosa. Anjos na Torá. Qual que é o objetivo e o motivo dos anjos na Torá e na criação de Hashem? Qual que é o motivo? Vamos entrar agora. Muito obrigado por esse chazinho maravilhoso que faz esse estudo ficar muito mais agradável. Pessoal, qual que é o objetivo de Hashem ter criado anjos? E o que são anjos? Vamos falar muita coisa hoje. Anjos, eles são forças espirituais, mais do que forças, eles são seres espirituais que, a princípio, não são nada corpóreos. A princípio, não são nada corpóreos. E eles servem para participar na criação do mundo somente por um motivo: pela humildade de Hashem, de querer gerar muito mérito e também gerar muita recompensa e enaltecimento de tudo que ele criou nesse mundo. O anjo é um ser espiritual, é um ser de vida que vem da santidade extremamente elevada. A gente sabe que basicamente o nosso mundo é dividido, não é o nosso mundo, a esfera da criação é dividida em 4, dividido no mundo da ação, que é o nosso Olam Asiá, o mundo do Briá e Yetzirá, e por último, lá em cima, o mundo da Atzilut, que é o mundo da emanação, que é como um coração que lateja toda a criação para o mundo, para os mundos, para todos os planos, para todas as esferas, para todas as dimensões, para o passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Existem anjos que são esses seres espirituais. Eles existem em todos os níveis, em todas as esferas espirituais. Existem anjos que estão mais próximos do nosso corpo físico, porque eles estão no mundo da ação, no mundo físico aqui, no planeta Terra. Eles estão menos próximos da gente quando eles estão nos mundos indo mais para cima, até chegar no nível de anjos que eles estão perto do trono celestial de Hashem, que na verdade está ligado às 10 Sefirot de Hashem. 10 Sefirot são as 10 expressões de magnitude espiritual que Deus jorra no mundo através de um processo de materialização desde da primeira esfera, primeira Sefirá das 10, chamada Keter, que significa coroa, até o último, pessoal. Até o último, que depende da ordem como se estuda, que cada estudo a gente coloca uma ordem diferente, até chegar ao fundamento, o Yesod. Para a gente conseguir, pessoal, falar desse assunto, eu às vezes vou parecer um pouco abstrato, mas em seguida eu vou tentar ao máximo materializar e se tornar palpável as minhas palavras, porque senão eu mesmo vou voar e vou me perder. Então todos nós aqui, nesse estudo, se Deus quiser, com bastante atenção, a gente às vezes vai ser um pouco abstrato, em seguida pé no chão, para a gente conseguir, porque é difícil só materializar o que é o anjo, já que ele praticamente não tem nada de matéria. Pessoal, anjos existem vários níveis. Se você me perguntar quantos níveis de anjos existem, para essas mais de 200 pessoas ao vivo que estão assistindo, eu vou dizer para vocês que existem infinitos números. Infinito modo de dizer, porque infinito só é Deus. Mas existe um turbilhão de categoria de anjos, que alguns estão especificados na Torá escrita, alguns estão especificados na Torá oral e na Gemara, outros na Kabbalah, no Midrash, no Zohar HaKadosh, outros na Hassidut e outros escritos à mão, que não foram nem para livro, escritos pelo Arizal, pelo Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, que começou a ser escrito por Avraham Avinu e também foi terminada a obra pelo Rabi Akiva. Lá tem todos os segredos do mundo no livro. Não é para a gente sair estudando
esses livros profundos, senão a gente pode chegar em conclusões errôneas e acabar fazendo coisas de idolatria se a gente erra. Por isso que eu preciso ser muito claro nessas explicações todas. Pessoal, anjo, ele é um servente de Hashem. Para cada coisa que Hashem criou no mundo, ele colocou um servente, ele colocou um nível de serviço e o quanto aquele anjo pode denominar força naquela ação. O que eu quero dizer? Tem anjos que simplesmente funcionam 100% como um robô. Tem anjos que Deus não dá livre-arbítrio, porém ele tem um mínimo de escolha do que enaltecer Hashem ou não. Eles ficam no tribunal celestial enaltecendo o nome de Hashem. Então eles podem criar enaltecimentos para Hashem, rezar para Hashem, porém eles só podem fazer isso. Ou seja, praticamente não existe escolha nem livre-arbítrio. Nós também encontramos anjos que têm livre-arbítrio, que Deus criou eles como se fosse um ser humano, só que extremamente elevado, podendo ter livre-arbítrio, até porque através do livre-arbítrio, certos anjos conseguem entender mais profundamente o que é Hashem. A gente sabe que, na prática, Hashem quis que a gente saísse do Gan Eden, do, entre aspas, paraíso. Porque quando Adão e Havá comeram do fruto da sabedoria do bem e do mal, foi a partir daí que eles entenderam a diferença entre o bem e o mal. E a partir do momento que você começa a distinguir o bem, o mal, o alto, o baixo, o claro, o escuro, então você começa a entender mais o que está acima disso. Quando você conhece somente uma denominação, e uma boa analogia quando a pessoa aprende línguas, quando a pessoa só sabe português, ele só sabe falar português. Então, quando ele chega com 50 anos de idade, alguém tenta falar para ele de aprender línguas, tenta falar para ele de inglês, ele vai demorar muito a aprender. Se ele se esforçar muito, ele consegue, claro, mas ele vai demorar muito a aprender porque vai ser difícil para ele. Porque ele não sabe com o que comparar. A tecla SAP dele cerebral não sabe como chegar numa palavra e como detalhar o processo de comparações. Já, por outro lado, quando uma pessoa já sabe 2, 3 línguas, ele já começa a saber discernir. Ele sabe português, ele sabe inglês, ele sabe espanhol. Então é muito mais fácil aprender uma língua nova, porque ele usa de toda a base empírica, toda essa base linguística dessas ambas línguas e consegue aproveitar um melhor aproveitamento para uma língua nova. Isso é o que aumenta o nosso livre-arbítrio. Quanto mais a gente tem conhecimento das coisas diferentes, a gente mais entende Deus. Não é à toa que um dos tratados da nossa Torá oral, e em seguida Guemará, que é a discussão dos sábios sobre a Torá oral, é tratado de Avodá Zará, idolatria. É uma piadinha às vezes, né? Uma ironia, né? Melhor do que piada, uma ironia que às vezes quando uma pessoa vai sentar numa yeshiva e fala, vamos estudar o quê? Vamos estudar tratado de idolatria. A primeira ironia que aparece é o quê? Que a gente vai aprender a fazer idolatria? Claro que não. A gente quer saber tudo nesse nome que está conectado ao conceito chamado idolatria. Para que dessa forma a gente consiga fugir na velocidade de um raio de luz quando a gente vir somente o resquício de uma idolatria na nossa frente. Dessa forma a gente vai saber também como uma reza nossa nunca pode virar idolatria. Como uma visita nossa no túmulo de um sábio nunca vai virar idolatria. Como quando tivermos um quadro de sábios na nossa casa, que é um costume judaico super ok, super kasher, como a gente vai saber então entender isso? Pessoal, quem puder ajudar na publicação minha da foto, tem algumas pessoas que não estão vendo. Se alguém puder ajudar elas e botar um link da página do Facebook para elas acharem, eu agradeço. Está na publicação da minha foto que eu botei hoje mais cedo. Tá certo, pessoal? Quanto mais discernimento, mais comparação, mais entendimento completo sobre toda a criação de Hashem. Ok. Vamos começar agora por outro raciocínio. Vamos partir do princípio que a gente entende um pouquinho o que significa a ideia do anjo.
Vamos partir do princípio que a gente entende um pouco, porque a gente ainda vai falar mais sobre as propriedades dele, muito mais. Por que Deus criou, então, os anjos? Ele criou para que tenha, dessa forma, seres espirituais puros, perfeitos, que são feitos somente de luz e que estejam enaltecendo e servindo a Hashem a todo instante. Tá certo? E quando Hashem criou os anjos, foi em que dia? Foi no segundo dia da criação. No segundo dia da criação, Deus criou todas as forças espirituais que têm alguma consciência ou identidade, como Shindalet, anjo da morte, Lamed, que não se fala o nome, Samermem, Mazikim. Todos os tipos de anjos foram criados no segundo dia da criação. A partir do momento que esses anjos foram criados, alguns com livre-arbítrio, alguns sem, alguns que são 100% espirituais, outros que podem tomar formas corpóreas, alguns que na verdade não são seres, são chamados de forças espirituais, mas não chegam a ter um ser, alguns que aparecem para nós como aparições assustadoras, como pessoas altas, como pé formato de galinha, com pessoas com capas envolvidas, tudo que gerou lendas urbanas, tudo que gerou até piadas, grande parte dessa literatura, grande parte dos pensamentos dos seres humanos e das visões são verdadeiras. Não é possível nem por lógica que só quando se fala de ET, que não é o assunto dessa aula, um dia a gente pode falar, que hoje em dia a NASA fala em mais de 100 milhões de visões, de vistorias que pessoas viram um ET ou um ser estranho. Esse ser pode ser um anjo, não é ET. Mas você não pode dizer que os 100 milhões estavam errados. Não faz sentido, porque muitos em diversas situações separadas viram a mesma coisa. E eu sei que tem teoria da ciência, não é o assunto agora, mas não só é verdade, como muitas vezes tem pessoas que estão na clínica com problemas espirituais, estão em manicômio com problemas espirituais, quando na verdade o que eles estão vendo é real. Tem um rabino grande em Kabbalah, em Israel, muito enaltecido aqui, muito reconhecido, chama Rav Batzri. Esse rabino, ele fala que quando ele visita manicômio, ele fala que pelo menos 50% das pessoas não estão com problemas somente físicos, no sentido de ele usou muita droga e acabou, ou ele tem um problema de esquizofrenia e acabou. Não. Pelo menos 50% só estão vendo coisas, só estão falando com amigos imaginários, porque eles realmente estão vendo seres que estão falando com ele. Ou seja, eles não estão blefando, não estão tendo ilusões. Tá certo, pessoal? E aí, a gente começa a perguntar o seguinte: até que ponto o anjo ele pode dar sua opinião em relação à criação do mundo? O que acontece quando ele faz isso? Vamos para uma parte prática. Logo em Bereshit, no início da nossa Torá, está escrito no 6º dia da criação, na primeira parashá da semana, porção semanal, está escrito que Hashem disse: desçamos e façamos o homem à nossa imagem. Tá certo? O que é desçamos e façamos o homem à nossa imagem? Tá certo, pessoal? Isso significa o seguinte. Só todo mundo vendo aí? Direitinho? Bom, o que significa isso? Pessoal, isso significa que a Torá diz, e o Rashi explica, e a Kabbalah explica também bastante no Zohar, que quando Hashem foi descer no 6º dia para a criação do homem, Deus falou, desçamos e façamos. Sabe por quê? Porque ele disse: olha, anjos, eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês andem do lado esquerdo da pessoa quando for o seu objetivo. Você ande do lado direito, a gente vai falar de quem anda em cada lado. Você anda na frente, você anda atrás. Você está responsável pela cura. Eu quero que todos vocês, tribunal celestial, estejam conectados com a principal criação da minha existência, chamada ser humano. Por isso que todos os anjos, na verdade, eles vêm incorporar, eles vêm, na verdade, englobar todos os quesitos que estão ligados ao ser humano, porque eles são a principal
criação do mundo. E aí, quando está escrito desçamos e façamos, Deus fala no plural, o que muita gente daqui quer dizer que talvez exista idolatria, Deus me livre. Mas é só ser inteligente e ler o próximo versículo, se não me engano 27, que lá está escrito que Deus criou Adam Arishon. Ou seja, ele criou Deus criou o homem à sua imagem, a imagem dele. Tudo no singular. Na hora de falar desçamos, aí galera, bora descer. Quero que vocês vejam aqui a principal criação do mundo chamado ser humano. Aí ele falou no plural. Mas em seguida está escrito que Deus criou no singular. Então, é muito simples você conseguir entender que a criação foi feita pelo Deus único, um só. A mesma coisa acontece na Torre de Babel, chamado também Dora Flagá, que é a geração da separação das línguas, quando Deus viu que na Torre de Babel, na Mesopotâmia Antiga, como a gente for na aula de arqueologia e Torá, muito interessante, vai lá e assiste no meu canal, nós lá falamos que Deus chegou e falou, desçamos e vejamos o que os homens estão fazendo. Em seguida está escrito que Deus bilbel, que Deus, ele fez o quê? Ele confundiu a língua dos seres humanos. Por isso que Bilbel vem de Bavel. Babilônia vem de confusão. Por isso que todo o império da Babilônia era uma confusão de moral e ética, ou seja, tudo invertido, tudo errado. Pessoal, mais de 250 pessoas ao vivo. Só quem está ao vivo fala amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol niyah bidvaro. Chazinho aqui maravilhoso da minha esposa. Tá certo, pessoal? Vamos lá, 280 pessoas ao vivo, graças a Deus. Pessoal, ou seja, os anjos, eles participam do tribunal celestial. Eles não são nada perto de Deus. Sabe o que é nada? Nada. Se eu falar que Deus, comparado a um anjo, é igual a você, um adulto, comparado a uma formiga, eu ainda vou estar falando muito leve, pegando muito leve. Porque a formiga já é muito perto do que é o anjo, perto de Hashem. Não é nada. É igual você imaginar um ser humano, um micróbio. Ou menos que um micróbio, um átomo. Um átomo que praticamente deixou de existir. Isso é o anjo frente a Deus. Não é nada. O livre-arbítrio dele é completamente limitado e é dentro de o quanto ele pode enaltecer Hashem. Né? Mas nunca fazer o que Hashem não disse. Essa ideia de dualidade que existe muito nas outras religiões, no cristianismo, no hinduísmo também fala muito nisso, enfim, quem é evangélico, que está ligado ao cristianismo, enfim, grandes religiões falam sobre, até o islamismo, falam sobre a dualidade de uma forma totalmente errada. Querem colocar Deus e a força do mal como se fosse pau a pau. Vamos ver quem vai ganhar. E é daqui que saiu a Liga da Justiça, Capitão América, Homem-Aranha, o verdadeiro e o falso, Cavaleiro Zodíaco, para quem assistiu o verdadeiro e o falso, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, Pokémon, enfim, e todos os desenhos, animes, que ficam colocando às vezes o mesmo ser, o bom e o mal. Agora ele tem irmão gêmeo, e agora eles vão se matar. Isso é errado pela Torá. Deus criou os anjos, Deus criou esses seres celestiais e eles não são absolutamente nada para Hashem. Uma das coisas que eu vejo muito judeu falando errado e também Bnei Noach, mais ainda quando é Bnei Noach, quando não é judeu fala errado, é achar que não existe seres espirituais do mal. Por exemplo, eu vou falar só por necessidade porque não se fala o nome todo. Satã. Né? Que em português, Satã. A gente fala para não falar o nome todo, a gente fala Catan, troca uma das letras. Então o Catan, por exemplo, ele é uma força que existe. Existe o diabo existe. Só que ele é um anjo totalmente preso nas limitações que Deus o colocou e ele só faz o que Deus manda, mas existe. É muito comum Bnei Noach não querer falar desse assunto, porque normalmente essas pessoas sofreram muito no cristianismo, em idolatrias tristes. E aí quando vem para o judaísmo, não quer nenhum tipo de coisa que seja similar. Então não aguenta falar sobre esse assunto. E quando um judeu também está muito assimilado, também não aguenta falar sobre isso, porque ele logo lembra de cristão, de hinduísta, ele fala, pô, isso não pode ser o judaísmo. A questão
Como você entende isso? Esse negócio de falar, eu errei, eu roubei, eu matei, foi o diabo, isso aí não é judaico. Realmente, isso não é judaico. Porém, saber que quem te tendencia a fazer a coisa errada, quem tendencia o homem a ter sêmen em vão durante a noite ou de forma errada, ou que tendencia uma mulher a querer fazer um homem ter sêmen em vão, tudo isso sim está ligado com tendências de seres celestiais, com todos os tipos de anjos, Serafim, Meshartei, Hayot HaKodesh, Irim, e todos os tipos de anjos que nós vamos tentar abordar hoje e, se Deus quiser, na próxima aula. Tá? Então, Catan, que seria Satan, existe? Existe, mas ele é um anjo que está totalmente preso, ele só faz a vontade de Hashem. Ele, entre aspas, ele é um tzadik, ele é um justo, ele só faz a vontade de Hashem. A gente daqui a pouco vou trazer para vocês um caso do Zohar, da Kabbalah, Parashat Trumah, que fala sobre o anjo, que o Satan tem um lado muito bom dele. Pessoal, é o seguinte, Hashem, com a sua humildade, ele criou um tribunal celestial que participe de tudo. Quanto mais Hashem vê a possibilidade de seres celestiais para fazerem alguma coisa na criação, mesmo que seja diminuta, Hashem o faz. Tá? Seria mais ou menos igual uma pessoa que é muito rica, muito rico, um bilionário, um Bill Gates, que ele agora não quer mais contratar para a empresa dele ter lucro. Ele quer ajudar os outros, então ele começa a inventar motivo. Ei, você vai servir só para varrer o banheiro, você vai varrer esse pedacinho do chão, você vai passar pano no meu mouse, tá? Mas não porque eu me acho bonzão Bill Gates, só porque você passa assim. O outro toda hora limpa o filtro uma vez por... Ou seja, ele só está querendo ajudar e fazer com que todo mundo tenha alguma participação nesse mundo. Isso, pessoal, é exatamente a criação dos anjos e de seres celestiais. Rabino, por que existe Cândida Machado? Como aconteceu a revolta do Catan? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Pessoal, como pode ser que existem, então, muitas categorias de anjos? Que eu falei aqui que é quase infinita. É finita, mas parece quase interminável. O motivo é que para cada nível espiritual da qual Deus bota o anjo lá, Deus tem que colocar mais força na essência daquele anjo para ele conseguir aguentar lá. Ou seja, para um anjo aguentar no mundo físico, é mole. Esse mundo aqui é cheio de sujeira, cheio de tristeza, cheio de sofrimento, cheio de mentira, cheio de seres humanos fazendo coisa errada. Então, ele precisa de pouca luz, já é o bastante. E muita materialização. Quando ele vai subindo os mundos, a Hashem vai fazendo com que ele seja uma luz mais forte. Aí você me pergunta, bom, entendi que ele vai ter que ter menos matéria, porque ele está no mundo mais elevado, onde não tem matéria. Ok, mas por que ele tem que ter mais luz? Resposta, porque se ele tiver pouca luz, ele já vai estar num mundo mais alto cheio de luz, então ele vai desaparecer na luz eterna. Ou seja, ele vai se cancelar e vai desaparecer e vai perder a sua autoexistência. Tá claro aqui, pessoal? Então, quanto mais os mundos espirituais Deus está colocando seres, mais eles têm uma luz intensa, mais ele tem uma luz muito poderosa para ele conseguir aguentar vivo naquele mundo. Tá certo? E aí a gente sabe que tem anjos que são braços direitos de Hashem, como Mate-Tron, não é bom falar o nome de certos anjos, que ele é o anjo que Deus criou primeiro para dizer, vambora, faz isso, faz aquilo, faz isso, que é um servente de Hashem muito grande. Pessoal, os anjos, eles são as roupas de Hashem. Tá certo? Quem escreve isso é um livro chamado Sihat Malachei Asharet, que é uma conversa sobre os anjos, que fala sobre as propriedades dos anjos. Esse livro em hebraico, que é muito difícil de entender, que é hebraico antigo, ele explica pra gente o seguinte, ele fala que, na verdade, o anjo, ele é a roupa de Deus. Porque na hora que Deus, ele quer fazer alguma coisa no mundo físico, aonde ele mesmo criou a regra, que é físico, então se Hashem simplesmente se expressar por completo no mundo, esse mundo vai desaparecer em um segundo, ele vai criando pequenas partículas, pequenos bebezinhos espirituais, bebezinhos
que são pequenos, nada perto de Hashem, mas são anjos, que eles vão ficar no limite exato entre o que é suportável naquele mundo físico com o espiritual. Ou seja, ele vai ser feito de uma receita exata para o que ele vai fazer. Tá certo, pessoal? A gente sabe também que para cada povo existe um anjo guardião, tá certo? Isso existe na Torá, e ele é um anjo que ele está conectado um a cada povo. Inclusive, cada povo, quando reza, o anjo, ele que recebe a reza da pessoa para levar até Deus. Ele leva até Hashem. Como ele faz isso? Ele vai passando de um anjo para um outro anjo para outro anjo, um maior que o outro, até chegar na linha de Jerusalém, porque quem está em Israel, a reza vai para Jerusalém e sobe na hora, direto para Deus. E quando a gente reza, por exemplo, no Brasil, que é a maior parte do público daqui, ou no Japão, que também tem um bom público aqui, a pessoa faz o seguinte, ele reza, do Japão a reza vai sendo passada por seres angelicais, tum, até Jerusalém, e de lá sobe. Aonde em Jerusalém? Exatamente no monte do templo, aonde está o Kotel, o Muro das Lamentações. Um pouco depois do Muro das Lamentações é onde está o Sagrado dos Sagrados, o Santo dos Santos, que é o Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado do templo sagrado Beit HaMikdash. De lá sobe reto a reza. Tá certo, pessoal? Então, quando você reza em algum lugar, essa reza passa pelo anjo. Como hoje em dia os povos não estão mais natos, eles não se mantiveram na sua cultura, a maior parte dos povos se misturou, tirando alguns como os indianos que se mantiveram mais, os chineses, mas o Brasil é um grande mix, né, de povos, até com a história da escravidão, colonização, holandês, português, é uma mistura. Essa mistura de povo faz com que alguns anjos precisam agir nesse momento e pegar a reza de acordo com a tua essência espiritual. E essa tua essência espiritual, para saber para qual anjo a sua reza vai, para assim saber que ela vai chegar em Deus, isso depende da Klipat Noga, que é a casca espiritual que tem uma mistura de bom e bem e mal, e ela está dentro da alma de cada ser humano. Tá certo, pessoal? Vamos lá, galera. Então é o seguinte, cada anjo tem o seu objetivo, cada anjo só pode fazer o seu objetivo e não pode fazer o objetivo do outro. Como a gente sabe, Rabino, que um anjo só pode fazer o seu trabalho e nunca pode meter o bedelho no trabalho do outro, mostrando que ele é totalmente limitado. A gente vê isso na Parashá Vayera, que é a Parashá que Deus aparece para Avraham quando ele fez o Brit Milá e 3 dias depois, que é quando mais dói mais. E aí Avraham vindo nesse momento, ele está querendo esperar a visita, e Deus, por bondade, faz esse dia ficar muito quente, ele tira o sol da camada do sol, joga no mundo para ficar pelando, para ninguém ter que ficar passeando por aí, e Avraham tem que ter trabalho de botar para dentro da tenda e retornar ele a ser monoteísta. Então, ele faz isso, Avraham sofre, porque ele é muito tzadik, mesmo com dor no Brit Milá, ele quer aproximar pessoas ao monoteísmo. Aí Hashem olha e fala o seguinte, vou dar um presente para Avraham. Eu vou fazer não só ele receber visitas, como anjos, né? E aí vem os 3 anjos que vêm falar com ele. Vem o Michael, vem o Rafael e vem o Gabriel. O Michael não vem. O Uriel não vem. Vem esses 3 anjos, tá certo? E aí a Torá fala que por que veio 3? Vem só um. Vem só um anjo e faz tudo. Não. Cada anjo só pode fazer uma coisa. Um anjo vem curar Sara para ela deixar de ser estéril. Um anjo vem destruir Sodoma e Gomorra. E o outro anjo, que é o mesmo que curou Sará e também Avraham, ele é o mesmo anjo que vai salvar Lot. Mas só depois dele curar Sara, que aí Deus dá um novo objetivo para ele de salvar Lot de Sodoma e Gomorra. O que eu quero dizer com isso? Que um mesmo anjo ele pode receber um outro objetivo, mas só depois de terminar o primeiro. Ele não pode ficar numa de, acho que 3 da tarde eu vou fazer isso, 4 da tarde aquilo. Não é um palácio onde a servidoria está perdida, onde cada um faz o que quer, a hora que quer, e no final do ano tem que trazer relatório. Não. Você não tem como fugir disso. O anjo não tem como fugir do que Deus mandou a ele fazer. Pessoal,
Eliyahu Hanavi é um dos anjos mais interessantes da existência. Porque Eliyahu Hanavi, ele é um profeta e ao mesmo tempo ele é um anjo. Eliyahu Hanavi, ele existe na época do rei Ahav, que é um rei muito perverso, que ele sai matando todos os profetas e o último que sobra é Eliyahu Hanavi. Na verdade, tem mais outros 100 que foram escondidos por Ovadia, que é um grande tzadik, servo de Hashem, e ele esconde 50 profetas numa caverna, 50 na outra, e fica dando comida para eles. Mas o único profeta que estava estabelecido a aparecer em público na época dele era ele mesmo, Eliyahu Hanavi, o profeta Eliyahu. E ele era um anjo também. Ele era um anjo. Pessoal, eu quero falar para vocês uma bomba. A bomba é a própria, resumidamente, o que aconteceu com o profeta Eliyahu, que é um anjo também, que está escrito que a Deus chegou para ele e falou: chega, eu mantive você 3 anos fora da cidade, onde estava tendo seca, não chovia, e Deus fez com que os corvos ficavam trazendo comida para Eliyahu Hanavi durante 3 anos. E aí Eliyahu Hanavi volta para a cidade, e Deus fala para Eliyahu Hanavi: bora falar com o rei de Ahav, que a gente vai tirar esse cara agora. Vou mostrar para ele quem é que manda aqui. Você vê que o Tanakh, as histórias dos profetas, não tem muita brincadeirinha. O negócio é quente lá. E aí o que acontece, pessoal? Vamos resumir um pouco. Eliyahu Hanavi chega até o rei de Ahav, e o rei de Ahav, que é um rachá, o rei Ahav, chega para Eliyahu Hanavi e fala: você que é o que destrói o povo judeu? Sendo que ele mesmo que está destruindo é um idólatra. E aí vem o Eliyahu Hanavi e fala: não, é você e a casa do teu pai que destroem, e eu quero que você leve agora os 400 profetas do Baal, que é uma idolatria nojenta que faziam antigamente de várias formas, e tinha 400 profetas, ou seja, 400 pessoas que eram profetas de uma idolatria. E só se fala profeta, porque não é profeta de verdade, mas é assim como eles chamavam, assim como chamavam de Deus, com um D pequenininho minúsculo. E aí, Eliyahu Hanavi fala: não traz só esses 400, como traz também os 450 profetas da Asherá. Asherá eram tipos específicos de árvores que as pessoas faziam idolatria para ela. Tinham 450. Ao todo, 850 idólatras, representantes de idólatra. Chegou o Eliyahu Hanavi e fala: traz a galera toda e traz o povo judeu todo, que eu vou te mostrar uma parada. Não falou exatamente assim, mas para ficar aqui mais legal. E aí, Eliyahu Hanavi sobe o Monte do Carmel, que fica no norte, perto de Haifa, aqui em Israel. Até hoje se chama Monte do Carmel. E sobe com toda a galera. E aí é de manhã cedo. E aí o Eliyahu Hanavi fala o seguinte: tragam 2 touros. Vocês escolhem qual touro vocês querem. E aí eles escolheram um. E foi o seguinte: vocês vão retalhar, vão cortar em pedaços o touro, e vão colocar em cima de uma lenha, e vão fazer um altar para a idolatria de vocês. E aí eu quero que vocês peçam para esse Deus aí, essa idolatria que não é nada, a consumir, através de fogo, consumir essa oferenda que vocês deram. E eu depois vou fazer a mesma coisa. Eu vou pedir para Deus, para Hashem, o Eterno, o Tudo, o Todo-Poderoso. E vamos ver quem é que é Deus aqui. Não só isso, como Eliyahu Hanavi ainda ironiza: se vocês acham que o Deus certo é Deus, começa a fazer tchuvá, seguir a Torá. E se vocês acreditam que o Baal, essa porcaria aí, é Deus, então desapareçam logo, ou seja, se percam logo. E aí acontece exatamente isso, pessoal. O que acontece é que essas pessoas idólatras, os profetas idólatras, né, que não são profetas, são representantes, melhor assim dizer, eles pegaram um touro, retalharam, botaram em cima da lenha e ficaram desde de manhã até o meio-dia gritando: ó Baal, o grande, não sei o que, Deus, consuma com fogo. Ninguém consome nada. Quando chegar ao meio-dia, Eliyahu Hanavi já começa a zoar eles. E talvez ele está dormindo, talvez ele está viajando por aí, fala mais alto. E isso começa a irritar os representantes e a grande parte do povo judeu, lembrando que a grande parte do povo judeu naquela época estava fazendo idolatria. E eles começam a gritar: Baal, por favor, consuma, por favor, desesperados. Eliyahu Hanavi, quando chega mais ou menos no Ben Arbaim, que é o meio final... Não, Leora, vai lá com a mamãe, vai? Não, vai lá com a mamãe agora, tá? Senão atrapalha. E aí quando chegou a hora do meio da tarde, que é o momento
que vai ser o momento do Korban, do sacrifício do Beit HaMikdash, Eliyahu Hanavi faz uma coisa única. Ele chega junto e fala, chega aqui todo mundo. E ele pede para o pessoal do Eliyahu Hanavi a cortar o touro, botar em cima da lenha, e depois que botar em cima da lenha, em volta botar 12 pedras representando os 12 tribos, e manda encher de água. Um balde, ele fala, enche de novo 2, enche de novo 3, e começa a encharcar a lenha de água. E a madeira com água não pega fogo. É tudo de propósito. E Eliyahu Hanavi fala, Hashem, como você sabe, eu estou aqui porque você me mandou. Parênteses, por que Eliyahu Hanavi fala para Deus, eu estou aqui porque você me mandou? Porque ele está fazendo um sacrifício fora do Beit HaMikdash. Isso é proibido, está escrito na Torá que a alma do judeu é cortada quando faz isso. Mas foi Deus especificamente que falou para Eliyahu Hanavi que dessa vez eu permito, porque é para salvar o povo judeu todo de uma vez só, e Deus mandou. Não é eu, Eliyahu, ou alguém acha que pode, Deus mandou. Aí Eliyahu Hanavi fala, pede para Hashem, e aí o fogo desce, e esse fogo desce, consome toda a carne do touro, junto com toda a lenha, queima tudo de uma vez só. E nessa hora, minha galera que está assistindo, o povo judeu inteiro se prostra e fala uma frase que a gente fala nas rezas, principalmente em Rosh Hashanah Yom Kippur, que é Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim. Hashem, Ele é o Deus, Hashem, Ele é o Deus. Não é só o povão se prostra. E aí Eliyahu Hanavi fala, galera, pega agora todos os representantes do Baal, os 400 representantes, e o Eliyahu Hanavi falou e matou os 400. Tá certo, pessoal? Porque essa era a regra para idólatras dentro de Israel. Lembrando que um judeu, ele não pode sequer dar um petelequinho, ele não tem direito de fazer isso no idólatra hoje em dia, porque nós não temos tribunal, nós não temos Sanedrim, não temos Beit HaMikdash, e só podemos fazer isso quando estamos em Israel. Ou seja, tem assim de condições para alguém poder fazer e matar um idólatra. Hoje em dia, nós não podemos fazer isso, ainda mais que se alguém está fora de Israel, 10 vezes mais, em Israel também não. Ele não pode nem dar um peteleco, ele não tem direito de tocar na outra pessoa. Tá bom, pessoal? E aí, galera, a gente aprende Eliyahu Hanavi que ele vai ser quem vai proclamar a vinda de Mashiach. Um dos motivos é porque Eliyahu Hanavi chega num momento e ele vê que só tem ele de profeta. E ele está vendo que o povo inteiro está fazendo idolatria. Ele fala, Deus, não vai dar não. Ao longo das gerações não tem mais como o povo te seguir. E Deus fala, ah é? Então Eliyahu Hanavi, para eu te provar que o meu povo é um povo sagrado, por mais que seja humano e erre, mas o meu povo judeu é um povo sagrado, Eliyahu Hanavi, você mesmo vai ser o testemunho de todo o Brit Milá, toda a circuncisão feita no mundo, assim como também de toda a mesa de Pessah, assim como também você vai proclamar Mashiach, porque você vai ver que o meu povo, até no final dos tempos, que é a nossa geração, quem quiser vai lá e assiste a vinda de Mashiach, a última guerra, 3 aulas que eu tenho no meu canal, lá eu explico que os 15 sinais da Guemará já aconteceram na nossa geração. A nossa geração, conclamadamente falando, é a geração de Mashiach. E aí, o Eliyahu Hanavi tem esse mérito de fazer isso que a gente está falando. Eliyahu Hanavi é chamado do anjo do Brit Milá. Tanto quando se faz um Brit Milá num judeu, porque o judeu que faz o Brit Milá, pessoal, não o judeu não faz Brit Milá. Mas o judeu, quando faz o Brit Milá, é normal ter uma cadeira maravilhosa, bonita, às vezes fingindo que é de ouro, banhada a ouro, escrito que se Eliyahu, cadeira do Eliyahu Hanavi. Se chama Eliyahu Hanavi para entrar no Brit Milá, até o tal ponto que está escrito que quando Eliyahu Hanavi, antes de entrar no Brit Milá, ele fala, Deus, você sabe que a minha alma é muito grande e pura e eu não posso entrar no local onde tem pecados. Retira o pecado de todo mundo. E aí Eliyahu Hanavi entra quando fica todo mundo puro. Quando o Eliyahu Hanavi volta, o pecado das pessoas volta para as próprias pessoas. A não ser que a pessoa que estava dentro do Brit Milá e tinha pecados, se ele fez teshuvá, se ele se arrependeu de coração, se ele conseguiu ver ao máximo o Brit Milá acontecendo. O melhor nível espiritual no Brit Milá é você ver o ato do corte do Brit Milá e nessa hora falar, Hashem, esse é o pacto que você fez com Avraham Avinu, eu te amo, Hashem, e fazer teshuvá. E aí, quando você sai, quando o Eliyahu Hanavi vai embora e fica o pessoal numa refeição festiva, os pecados não voltam para essa pessoa. Para as outras pessoas os pecados voltam, mas para essa não volta mais, a pessoa fica pura, igual a alma de um bebê.
Eliyahu Hanavi é um anjo e está escrito, pessoal, está escrito na Gemara, eu anotei aqui a Gemara que fala, está escrito em Maseret Brahot, Tratado de Brahot, na página 4, parte B, lá está escrito que alguns anjos se diferenciam em quanto tempo eles chegam para fazer o seu objetivo. Qual é a rapidez dele para chegar no seu objetivo? O Mihael, está escrito que ele vem em uma voada. Ou seja, o Mihael é um anjo muito, muito, muito grande, em uma voada só, tá? Em uma voada ele chega. E aí você tem o Gabriel, que vem em 2 voadas. Isso é porque, pessoal, cada anjo está ligado a um dos 4 fundamentos, 4 elementos, que é terra, fogo, ar e água. Eliyahu Hanavi, ele vem em 4. Por que 4? Porque ele é feito dos 4 elementos, porque ele também aparece em forma de ser humano. Então ele tem que ser feito de fogo, ar, água e terra. Olha que interessante. E você tem o anjo da morte, que ele vem em 8 voadas, 8 batidas de voada. Tá? Tudo isso é metafórico, pessoal. A ideia das asas, tem muito o que falar sobre isso, mas é metafórico. E aí tem gente que o anjo da morte vem em 8. Por que ele vem em 8? Para dar tempo da pessoa voltar em Tchuvá. Inclusive 8, quanto espaço tem entre 1 e 8? 7. De 1 para 2 tem um espaço, 2 para 3 tem um espaço, então de 1 a 8 são 7 espaços. Estão ligados ao que? Aos 70 anos médios de algumas pessoas, estão ligados aos 7 dias da semana, estão ligados ao tempo que Deus dá para uma pessoa fazer techuvá e não precisar mandar um anjo da morte. Em época de peste, em época de tragédia, o anjo da morte vem em uma voada, ou seja, ele vem rapidinho. Porque está escrito que em época de tragédia, Deus, ele aumenta a força do anjo da morte e manda ele. A gente sabe, inclusive, pessoal, Deus nos livre, mas quando uma pessoa falece perto da sua casa, ou seja, teu vizinho, até 3 casas ou apartamentos de proximidade da sua, que alguém morreu, a Kabbalah fala que a gente tem que trocar a água da casa. Se você tem água dentro do filtro, dá uma restaurada, faz jogar fora aquela parte da água, água da geladeira joga, suco não precisa, refrigerante não precisa, só água. Por quê? Porque o anjo da morte, ele faz cair o pingo, a lágrima dos olhos dele por estar tendo que levar uma pessoa. Então, esse pingo da lágrima do anjo da morte fica na água daquela área e se a pessoa bebe, ela morre também. Por isso, pela Kabbalah, quando uma pessoa morre, judeu ou não judeu, a gente não bebe água, tá bom? 3 casas de distância naquele dia, só no dia que a pessoa morre. Tá bom? Só no dia que a pessoa morre. Por isso, pela Kabbalah. Agora, nos outros dias próximos, você pode beber água normal. Pessoal, está escrito também na Gemara, só que de Jerusalém, que tem a Gemara babilônica de Jerusalém, está escrito no Siman Beit, está escrito uma coisa muito interessante que é o cachorro. Quando os cachorros choram do nada, a Gemara diz que é porque o anjo da morte está chegando naquela cidade. E quando os cachorros começam a brincar e ficar empolgados e felizes do nada, é porque o profeta Eliyahu, que é anjo também, o anjo Eliyahu Hanavi, está chegando na cidade. Por isso que o cachorro ele é um grande termômetro de energias. Agora, se você joga um brinquedinho pro teu cachorro e ele começa a correr e brincar, isso não significa que Eliyahu Hanavi está chegando. Tem que ser uma coisa que aconteça por ele, do nada. A mesma coisa chorar. Se o cachorro quer entrar num quarto, o cachorro quer pular para algum lugar, ele chora, não é o caso. Mas se um cachorro do nada fica chorando, isso acontece principalmente durante a madrugada, quando você está em lugar que tem muita casa com cachorro, um cachorro começa a chorar e uivar, e aí você vê que todos os cachorros da área começam a chorar e uivar. Isso normalmente é quando o anjo da morte está chegando perto daquele local. Agora, só que se você tem um cachorro medrosão que só chora toda hora, e aí por causa disso os outros cachorros também choram, então não obrigatoriamente é o anjo da morte chegando, tá bom? É mais significa que o cachorrinho tem que fazer talvez um psicólogo. Tá bom? Pessoal, o Catan, que é o Satã, o anjo da morte e o mau instinto do ser humano, o lado ruim, são a mesma força. Isso aqui é novidade para muita gente. Pessoal, mais de 300 pessoas aí ao vivo. E aí eu falo para vocês, 320 pessoas ao vivo. E pessoal, muita gente acha mesmo
que anjo da morte é uma coisa, esse é uma coisa. Não, não, não. O Satã, o anjo da morte e o mau instinto é a mesma coisa. O mau instinto fica do nosso lado esquerdo. O bom instinto fica do nosso lado direito. E eles juntos formam a base da tua alma animal, que é quem decide o que vai fazer, se é a coisa boa ou a coisa ruim. Tá certo, pessoal? E aí, quero dizer para vocês o seguinte. Tem algumas coisas aqui que é interessante a gente saber. Existe uma pergunta se é permitido falar com anjos ou fazer um anjo ser obrigado a jurar que ele vai te ajudar. Até o Arizal, mais ou menos ano 1500, né? Até mais ou menos essa época, tinha sábios judeus com esse poder, que eles faziam anjos jurarem, ou inclusive eles faziam Shindalit, que são Shedim, que são seres que ficam entre o espiritual e o físico, mas são seres ruins, que normalmente já vou falar deles, são seres negativos. E existe uma permissão na Torá. Hoje em dia, nada de fazer isso. Hoje em dia está proibido, porque hoje em dia, se a pessoa faz isso, você pode até morrer, Deus me livre. Mas até o Arizal, somente até o Arizal, hoje está proibido. Que é você pegar um Shindalit, que conseguir fazer ver, abrir os seus olhos, pegar ele e obrigar ele a jurar que ele vai fazer um favor para você por alguma mitzvah, ou seja, em mérito de algo bom. Como, por exemplo, faz aquele terrorista não conseguir ativar a bomba que vai matar muitos inocentes. Exemplo, tá? É uma tentativa de pedir permissão a Deus quando a gente faz algo assim. Hoje em dia está proibido fazer isso, que é muito perigoso, mas é muito perigoso mesmo. Tá certo? Inclusive, tem muitas pessoas que nas religiões ligadas a macumba, terreiro, que são religiões muito perigosas, muitas pessoas oferecem sal, água a essas entidades, para que essas entidades façam favores em troca. Não vale a pena mexer com isso, porque uma regra eu falo para vocês, que até quem segue satanismo assume. Toda coisa ruim que você faz para uma outra pessoa, ela volta. Não adianta, a lei de ação e reação ela não é somente física. Ela só é física porque ela vem de uma regra espiritual. Quando você joga uma bola na parede, ela volta, é ação física. Mas isso é porque existe átomos, existe vida dentro dessa bola, que ela é quem designa a regra física. Ou seja, toda regra física ela é baseada numa regra igual no mundo espiritual. Então, pessoas que fazem mal aos outros com trabalhos espirituais, essas coisas, eles infelizmente vão tomar pesadamente, às vezes 7 vezes mais dor quando isso voltar para ele. Então não vale a pena se meter com nenhum tipo de coisa dessas. Tá certo, pessoal? A nossa vida tem que ser baseada em amor gratuito, a nossa vida tem que ser baseada em não falar mal de ninguém, a nossa vida tem que ser baseada em paz. A nossa vida tem que ser baseada em harmonia. Quando você vê harmonia, entre lá e estude Torá. Entre lá, conheça aquela pessoa. Quando você vê um não-judeu, mesmo que ele não tenha Torá, mas ele é uma pessoa de paz, fala bem, não quer falar mal dos outros, é uma pessoa boa. Quando você entra num local, num recipiente, numa sala, qualquer lugar, onde você veja ódio gratuito, pessoas falando mal do outro, falta de harmonia, tudo baseado em planos diabólicos, saia de lá. Não é um lugar positivo para ninguém. Pessoal, e aí eu vou continuar dizendo para vocês o seguinte, o Ramhal, ele é um tzadik chamado, no nome dele, a abreviação é Ramhal, Rav Moshe Haim Luzzatto, final do século XVI, se eu não me engano foi quando ele morreu, final do século XVI, 1600 e finalzinho, e ele morava na Itália. Ele foi um dos maiores cabalistas de todas as épocas. O nome dele é parecido com o do Arizal, quando se estuda Kabbalah, o nível dos dois. E o Ramhal é um grande rabino que ele escreveu mais de 40 obras muito, muito pesadas, no bom sentido, ou seja, profundas. Uma delas é o Derech Hashem, que tem em português, que é o Caminho de Deus, se não me engano, tem na Sefer. Eu não sei se é na Sefer que tem, mas vale a pena. Pessoal, viu uma pessoa perguntando uma coisa aqui no privado? Eu te respondo, se Deus quiser, quando acabar a aula, tá bom? Pessoal, e aí o Ramhal, ele explica
logo no caminho de Deus, não sei se em português está tudo ou está resumido, mas logo na primeira parte do livro, ele tem uma parte que ele fala sobre, eu anotei aqui, sobre a criação e os seus tipos de criação. Lá o Ramchal fala muito sobre os anjos, que tipo de anjo. Lá ele fala também sobre forças que não são anjos. Lá ele fala sobre força positiva, força negativa e tudo mais. Galera, quando Moshe Rabbeinu, está escrito no Midrash, se eu não me engano, Midrash Rabai Tanhumá, se eu não me engano, esses dois Midrashim, está escrito quando Moshe Rabbeinu foi subir no Monte Sinai para receber a Torá, lá ele encontrou Malachim, anjos, que pararam no meio da montanha e falaram para Moshe, daqui você não passa, mostrando que eles tinham livre-arbítrio. E Moshe Rabbeinu falou por quê? Ele falou, porque a gente não quer que a Torá desça para o mundo físico, a gente quer que a Torá fique com a gente. Nessa hora, Hashem, a expressão de Hashem aparece no todo e fala para Moisés, Moshe, segura no meu trono, que significa numa das minhas 10 sefirot, que está ligado à coroa do rei, tá? Que é meio difícil de entender, e pode discutir com os anjos, porque nenhum mal eles vão fazer a vocês. Qual que era o medo de Moshe? Está escrito no Midrash que até o ar que sai da boca de um anjo, ainda mais desse nível, que era tipo arcanjos, que são arcanjos, são anjos de dimensão maior, só o ar que sai deles, ele queima a um ser humano e mata ele. E aí Moshe Rabbeinu fala para o anjo, por acaso vocês trabalham durante o dia da semana para ter que descansar no Shabat? Não. Por acaso vocês têm braço para colocar tefilim? Não. Por acaso vocês têm salário para dar? Para vocês têm que tirar o 10% para instituições de Torá pobres? Não. Por acaso vocês têm pai e mãe para honrar o pai e mãe? Não. Por acaso vocês têm como fazer idolatria para ter que escolher? Não. Por acaso vocês têm livre-arbítrio de fazer idolatria ou não? Não. Então por que vocês querem a Torá? Berta, você colocou os avisos no Facebook? Então por que vocês querem a Torá? Nessa hora os anjos perdem de 10-0. Foi pior que o 7-1 da Alemanha contra o Brasil. E nessa hora o Moshe Rabbeinu sobe e recebe a Torá. Depois, o Katan, que é essa força do mal, tá? Mas ele é uma força pequena, é totalmente limitado por Hashem, que fique claro. Ele pergunta para Hashem, cadê a Torá? E Hashem fala, eu dei para a terra. E aí o Katan desce com desespero, porque ele é um anjo que tem livre-arbítrio, ele desce e fala para o mar, cadê a Torá? A Torá fala, deu para a terra. Pergunta para a terra, cadê a Torá? Foi dado para os seres humanos. Pergunta para os seres humanos, cadê a Torá? Foi dado para o povo judeu. Perguntou ao povo judeu, cadê a Torá? Fala com Moshe Rabbeinu, Moisés. Quando o Katan vem falar com Moshe Rabbeinu, dizendo, cadê a Torá? Moshe Rabbeinu, com toda a humildade verdadeira que ele tinha, ele disse, quem sou eu para ter o mérito de ser a ponte da entrega da Torá? Eu não sou ninguém. Nessa hora o Katan vai embora, sai de cena, e Hashem chega e aparece e fala, devido a essa humildade sua, Moisés, a Torá vai ser chamada pelo teu nome, vai se chamar de Torat Moshe, Torá de Moshe Rabbeinu. É por isso que o nome da Torá é Torá de Moisés, por causa dessa atitude de humildade verdadeira, porque Hashem ele olha o coração e o mais íntimo dos pensamentos do ser humano. Tá certo, pessoal? E aí, galera, vou falar mais uma coisinha, porque obviamente na aula que vem a gente vai continuar falando sobre isso. E depois, quando eu terminar sobre anjo, eu vou falar sobre a questão dos ETs, extraterrestres, intraterrestres, tem muita coisa para falar sobre o assunto. Mas o que eu quero dizer para vocês, mais uma coisa é o seguinte, o Ramchal explica para a gente que toda existência, tudo que existe no mundo físico, ele tem alguma força que Deus criou no mundo espiritual que fica alimentando essa força física. Tudo. Quando você vê uma estrela no céu, essa estrela está liberando uma luz. E essa estrela só existe no mundo físico porque existe também uma estrela através de algum anjo que Deus colocou para ser responsável por ela, para fazer emitir a vitalidade para a estrela e a estrela emergir luz. Por isso, pessoal, que para cada dia da semana Deus colocou um responsável, um anjo. Que são nomes que não se fala. A maior parte do nome dos anjos não se fala, a não ser o que a gente tem tradição de falar, ou porque eles apareceram como seres humanos. Como os 4 que ficou em volta da gente, que eu ainda tenho que falar muito sobre isso no ano que vem, que é o Michael, Gabriel, Uriel e Rafael. Assim como também outros, como Eliyahu Hanavi,
Eliyahu é um profeta anjo, mas pode ser chamado, porque ele foi ser humano. A maior parte dos anjos não é bom falar o nome dele, a não ser que a gente fale cortado. Como, por exemplo, tem um que chama Aná, Na, depois ele. Então a gente fala assim, sílabas cortadas, para não falar o nome inteiro, porque a gente não tem mérito para falar certos nomes. Então o Ramchal diz que tudo que você encontra no mundo, na esfera física, ele tem uma força que está gerando espiritualmente, responsabilizado por um anjo, que não é nada a não perto de Hashem, porque ele só é um ser zero perto de Hashem, cancelado frente a Hashem, que Deus criou esse anjo somente para fazer bondade. Logo, tem anjo que está ligado aos meses, consequentemente aos signos. Tem anjo que está ligado cada um a um planeta, a um astro, a uma constelação, a uma galáxia. Tem anjo que está ligado ao dia, à noite, ao nascimento, à morte. Muitas coisas assim. Pessoal, inclusive, a gente vai falar isso na próxima aula. Porque a aula que vem, a gente vai explicar melhor os 4 anjos que andam em volta da gente. Se anjo guardião existe, como ele age? Aonde fica o nosso livre-arbítrio frente ao anjo do guardião? Aonde está a nossa ligação direta com Deus, já que existem tantos anjos? Por que a gente não pode falar com os anjos, mesmo que não seja para rezar, seja só para conversar? Por que é proibido? A gente vai falar sobre os Nefilim, que são os anjos caídos, que aparecem em Bereshit, tá certo? A gente vai falar sobre o que representa cada um dos 4 anjos que envolvem a gente no mundo espiritual. Vamos falar sobre serafim, arcanjos, querubins, que tem no Kodesh HaKodashim, Hayot HaKodesh. Vamos falar, pessoal, sobre a questão, entender melhor sobre o livre-arbítrio. Falaremos também sobre os Bnei Elohim. Vamos falar sobre muita coisa, pessoal, também na próxima aula, porque esse assunto é muito profundo. Eu convido você a assistir de novo essa aula que a gente deu agora. Assista de novo no Facebook, no YouTube, onde você quiser, mas assista para você poder estar craque para quarta-feira, tá certo? Pessoal, quero convidar você a patrocinar o meu trabalho de aulas de Torá para essas 300 pessoas, mais 300 pessoas ao vivo. Venha e patrocine esse meu trabalho de projeto de aulas de Torá, sabendo que uma parte desse capital irá para o meu projeto que faz compras de tefilim para quem não tem, tzitzit, kippah, pagar mensalidade na Yeshiva, ajudar pessoas a conseguir se manter, tudo somente conectado diretamente à Torá e mitzvot. Esse projeto é isso. E quem estiver patrocinando vai estar dessa forma sendo sócio de todas as mitzvot, como sócio também dessas mais de 150, 60 mil horas de Torá já assistidas aqui, tá certo, pessoal? Não esqueça de passear pelo meu canal, são mais de 130 vídeos, tem até não poder mais assuntos que você queira e vai continuar cada vez mais. Pessoal, logo no topo aqui dos comentários do Facebook, você entra no PayPal, você dá uma clicada lá, aparece uma página, quanto você quer doar, patrocinar, bota, e aí você coloca os detalhes do cartão, acabou. Se você tem PayPal, se você não tem, faz PayPal, que vai te ajudar muito, é só uma senha rapidinho para criar. O PayPal tem o PayPal em português e você transfere em um instante. Assim eu vou receber, eu vou entrar em contato com você para te agradecer. Você que está no YouTube e não tem esse link, entre em contato, bota o seu e-mail dizendo eu quero patrocinar e eu vou entrar em contato com você. Tá? Bota o seu e-mail. E quem está no Facebook, entre em contato diretamente comigo. Caso você não queira doar por cartão de crédito ou PayPal, me pede os dados da conta do Bradesco do Brasil. Dessa forma, você vai estar ajudando muito e muito mais do que você imagina. Berta, eu vou terminar, tá bom? Pessoal, gostaria de terminar abençoando todos vocês, dando uma brahá, pedindo para Hashem, para abençoar a todos vocês e a todos nós, que Hashem dê para a gente somente decretos doces, que Hashem dê para a gente muita alegria espiritual, mental e física, que Hashem dê para a gente todas as bênçãos que Ele escreveu na Torá recaiam sobre a gente, que Hashem proteja a gente de todo qualquer mal espiritual, mental e física, que Hashem dê para a gente somente amor gratuito, amor e paz, e que Hashem retire de todos nós ódio gratuito, falar mal dos outros e todo tipo de coisa negativa, que Hashem dê pra gente uma semana maravilhosa, cheia de pensamentos bons, falas boas, atitudes boas, que Hashem faça com que a gente estude muita Torá. Judeus que estão assistindo, vamos estudar Torá, vamos fazer mitzvot,
Vambora! Daqui a pouco chega a Mashiach, e aí acabou, vai ter acabado o final do segundo tempo. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, bau. Vamos aproveitar, principalmente os judeus que estão assistindo. Vamos passar essas aulas para o máximo de judeus que vocês conheçam. E também a todos os Bnei Noach que estão assistindo. Todo aquele que faz as 7 leis de Noah e ama Hashem, ele vai ter um mundo vindouro e vai viver na era messiânica para sempre. E todo Bnei Noach, pessoal, que não cumpre as 7 leis de Noah é uma tristeza. E Bnei Noach que tenta seguir a Torá como um judeu também faz um grande erro. Como, por exemplo, cumprir o Shabat 100% é uma grande proibição. Que Hashem abençoe a todos nós em todos os sentidos. Até a quarta-feira, galera. Kol Tuv Leitraot. Até a próxima.